sobre transportes através da membrana plasmática. Então, toda substância que passa pela membrana plasmática, seja entrando ou saindo, nós dizemos que houve um transporte na membrana plasmática. Então, tem alguns tipos. Então, aqui é difusão simples e difusão facilitada. Vamos entender primeiro o que é difusão. Então, eu tenho uma figura aqui, eu tenho aqui uma pastilha de corante, ela foi colocada num recipiente com água e lentamente vai havendo um movimento de partículas da região mais concentrada, que é onde está a pastilha. O corante começa, as partículas do corante começam a se movimentar e começam a se distribuir aqui, se espalhar pela água, por esse volume, esse corpo d'água, né? Até que fique homogeneamente distribuído. Então, isso é difusão. Movimento de partículas da região mais concentrada para menos concentrada. Isso é um fenômeno físico, não é somente biológico. Sempre que eu tenho uma região mais concentrada, existe uma tendência natural, um fenômeno espontâneo, essas partículas se movimentarem, até estarem homogeneamente distribuídas. Isso que é difusão. Então, se ocorre, vou ver essa outra figura aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a membrana plasmática, que eu tenho uma certa substância, qualquer, não importa. Dá para ver que ela está mais concentrada no meio exterior do que no meio interior. Então, ocorre uma tendência natural dessa substância, já que ela tem afinidade pela membrana plasmática, de passar pela membrana plasmática, o movimento de partículas da região mais concentrada para menos concentrada, tá? Mas existem algumas substâncias que não têm afinidade pela membrana. Então, as proteínas, aqui eu tenho as duas camadas de fosfolipídios, então as proteínas da membrana plasmática vão ajudar nesse transporte. Tá? Então, imagine aqui um canal, um poro, que fica o tempo inteiro aberto, e aí eu tenho uma substância qualquer que está mais concentrada aqui fora. Se essa substância entrar, então eu vou ter um movimento de partículas da região mais concentrada para menos concentrada, então é uma difusão, mas com a ajuda dessas proteínas. Então, a difusão facilitada. Difusão simples, quando a substância passa pelos fosfolipídios naturalmente, sem nenhum problema. A difusão é facilitada quando ela não consegue passar por essa camada de fosfolipídios. Então, ela tem que passar aqui por uma proteína que vai ajudar. Essas proteínas, essas enzimas são chamadas de permeases. Aqui ele está diferenciando, o autor dessa figura diferenciou que o transportador não específico, ou seja, o que determina aqui é o tamanho da partícula, e aqui é um transportador específico, então a substância ela precisa se ligar a essa proteína, né, para o canal abrir e a substância entrar. Então tem uma molécula transportadora aqui específica. Bom, agora que a gente já entendeu o que é difusão simples, difusão facilitada, vamos entender agora o que é a osmose. Então vou pegar a ajuda dessa figura aqui, ó. Então aqui eu tenho dois tubos de vidro comunicantes. Vou imaginar que eu tenho aqui um solvente, imaginar que seja água, e essa bolinha vermelha representa o soluto. Então eu consigo ver, e aqui esses dois vasos estão separados por uma membrana semipermeável. Eu consigo ver então aqui que no mesmo volume de água, né, aqui ó, a região 1, vou chamar de região 2. A região 1 ela tem uma quantidade maior de soluto do que na região 2, e o volume é o mesmo. Então, se na região 1 tem uma quantidade maior de soluto, nós chamamos então essa solução de solução hipertônica. Hiper, alto, grande concentração de soluto. E essa aqui, na parte 2 aqui, eu tenho uma solução hipotônica. Hipo, baixo, baixa concentração. Repare que o hipo e o hipertônico é uma coisa, uma solução em relação à outra. Então, toda vez que eu tiver duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, que só deixa passar o solvente, não deixa passar o soluto, e essas duas soluções têm concentrações diferentes, a tendência é ocorrer a osmose. A osmose é a difusão de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, o solvente, a água que está aqui, ó, relativamente mais abundante aqui, ela sofre difusão para o outro lado. Essa coluna aqui vai aumentando a altura e essa coluna aqui vai diminuindo a altura. Tá? Então isso aqui, através dessa figura, a gente consegue entender fisicamente como é que é a osmose. Então vamos imaginar agora diferentes situações que as células. Vamos comparar a reação de uma célula animal, como a hemácia, e de uma célula vegetal,
diante de diferentes concentrações, em soluções diferentes. Então, se eu colocar uma hemácia no meio isotônico, imagine que essa solução ao redor aqui da hemácia seja isotônica à hemácia. Se eles têm as mesmas concentrações, eles têm a mesma pressão osmótica, a quantidade de água que consegue sair da célula é igual à quantidade de água que entra. Então a hemácia permanece inalterada. Agora, se eu colocar uma hemácia no meio hipotônico, então aqui fora é hipotônico, aqui dentro é hipertônico, então vai ocorrer osmose. Osmose é a difusão de água do meio hipotônico para o hipertônico. Então a água vai entrar na hemácia. Se essa diferença de concentração for grande o suficiente, o volume de água que pode entrar aqui vai trazer, primeiro a hemácia vai ficando inchada, depois a hemácia explode. Sofre lise, né? Sofre lise celular, ou hemólise, eu posso dizer assim também. Se eu colocar a hemácia numa solução hipertônica, o que vai acontecer? De novo, osmose. Então a água vai do meio hipotônico, que é o citoplasma, para o meio hipertônico, que aqui é a solução ao redor. E aí a hemácia, então, vai diminuindo o seu volume e murcha, né? Então, no meio isotônico, permanece em equilíbrio. No meio hipotônico, a água entra. Repare que é sempre no sentido hipo para o hiper, né? Aqui, ó, de fora para dentro. E aqui nesse terceiro desenho, ó, é do hipo para o hiper, ó, de dentro para fora. A gente consegue ver essas alterações na hemácia. Com a célula vegetal é diferente. Essa comparação é clássica. Então, se eu colocar uma célula vegetal que, diferentemente da célula animal, tem parede celular, e tem aqui o vacúolo, que é a organela que armazena a água dentro da célula, se eu colocar no meio isotônico, se o meio aqui fora for isotônico, ou seja, se ele tiver a mesma concentração daqui de dentro, a célula vai ficar em equilíbrio. A quantidade de água que entra e que sai vai ser a mesma. Então, a célula vai permanecer inalterada. Se eu colocar essa célula no meio hipotônico, a osmose vai ocorrer do hipo para o hiper. Então a água entra, a água vai entrando e a pressão aqui dentro vai aumentando. Só que, diferentemente da célula animal, a célula vegetal tem parede celular. E essa parede celular oferece uma resistência. A pressão vai aumentando, a parede celular chega a se deformar um pouquinho, mas não se deforma muito. E aí chega uma hora que a pressão dentro da célula é tão grande que a água para de entrar. Então a célula entra em equilíbrio, mas ela não sofre lise, graças à parede celular. Se eu colocar uma célula vegetal numa solução hipertônica, de novo, a osmose vai ser a difusão de água do meio hipo para o hipertônico. Então a água sai da célula. Quando a água vai saindo da célula vegetal, o vacúolo de suco celular que está armazenando a água começa a diminuir o seu volume. Ó. O citoplasma vai diminuindo o seu volume. A parede celular, olha aqui, a parede celular ela é rígida. A membrana plasmática, que aqui, ó, no caso anterior, estava coladinha, encostada na parede celular, que como o volume da célula vai diminuindo demais e a parede é rígida, a membrana se descola da parede. Às vezes permanece presa em alguns pontos. Então nós dizemos que a célula sofreu plasmólise. Plasmólise é esse descolamento da membrana plasmática da parede celular devido à perda de água. No caso anterior, quando colocou em meio hipotônico, a água entrou e a célula ficou túrgida, ficou cheia, a pressão ficou muito grande ali. Aqui a célula ficou plasmolizada, ela perdeu água. Então essa comparação entre célula animal, célula vegetal, colocados em soluções de diferentes concentrações é clássica. Você deve ser capaz de enxergar aonde é o hipotônico, aonde é hipertônico, lembrar que a osmose é sempre do hipo para o hiper, né? E que numa solução isotônica está em equilíbrio. Um erro muito comum é que achar que na solução isotônica está em equilíbrio, então não acontece nada. Não, a osmose acontece, mas a quantidade de água que entra e sai é a mesma. Então o volume permanece inalterado. É um equilíbrio, então, dinâmico, não é um equilíbrio estático. Ainda sobre a célula vegetal aqui plasmolizada, tem uma imagem aqui ao microscópio. Olha aqui, ó. Então aqui seria a parede celular dessa célula. Olha aí, ó. Aqui tem outra parede celular de outra célula, aqui também tem de outra. E a gente vê que essa região aqui, ó, com essa borda escura, seria a membrana plasmática.
e eu vejo uma região mais esverdeada, que é o citoplasma da célula, aonde estão os cloroplastos, e aqui esse espaço foi a membrana plasmática que retraiu, ó, que descolou da parede celular. Você vê que fica preso em alguns pontos, mas ele descola, a célula desidrata, né? Mas a parede celular permanece, o seu volume permanece inalterado. Que aqui está mostrando também, ó, que é uma célula vegetal, está aqui o vacúolo, que é a parede celular, o citoplasma, o núcleo. Quando a célula perde água demais, acontece, ó, plasmólise, descola a membrana plasmática. Se eu adicionar aqui uma solução hipotônica, a água vai entrar, vai do hipo para o hiper, vai entrar no vacúolo, ele vai voltar a encher, ó, é a deplasmólise. Né? Então dá para a gente ver isso na célula vegetal. Um outro fenômeno que dá para a gente visualizar a osmose ocorrendo, pegar uma batata, tirar um pouco aqui, ó, do interior da batata, formando uma cavidade, adicionar o sal. Em 4 horas, bom, aqui dentro então você vai ter um pouquinho de água ali na borda, então vai ser uma solução hipertônica, porque tem muito sal. Então as células da batata vão formar um meio hipotônico, a água vai começar a sofrer osmose, vai começar a sair das células da batata, vai dissolvendo esse sal, chega até a transbordar a água. Tá? Então a gente consegue visualizar, né, o sentido aí da difusão da água, de dentro da célula da batata, que é um meio hipotônico, para esse lugar aqui que está essa solução salina, que é um meio hipertônico.